Boa noite! Hoje eu estou radiante, muito alegre, depois de uma investigação minuciosa sobre o assunto das crianças, assuntos ligados a principalmente tribunais que costumam, têm por hábito, lesar crianças, incluindo bebês, e famílias em suas sentenças. Depois de um trabalho minucioso, tô aqui comendo meu coquinho da alegria e resolvi gravar um pouquinho aqui para falar sobre as pessoas que têm uma caneta feia, que não enfeitaram a sua caneta, não pediram ajuda aos cielos, não fizeram o seu compromisso, sua missão, que são donos de canetas, né? No caso, eu sou dona de tesouras, né? Doninha de tesouras, de pincéis. Também sou dona de canetas com peso, né? Pesada, para já fazer uma ginástica na mão. Escreva com a direita, escreva com a esquerda, mas consiga escrever o que presta, né? E não tudo que não presta. E nesse meu dia de grande investigação, agora para fechar o caixa final do dia, eu estava vendo sobre a Lei 139, que eu vou aplicar para aquele policial, o seu Bita Birosca. Eu vou aplicar para ele, né? Vou aplicar isso daí, porque ele foi lá, teve acesso por causa do distintivo dele, né? Ele tem um distintivo que ele não tem que ter arma, não tem que ter nada, né? Porque ele usa isso para defender parentes, ele usa a instituição pública, o nosso dinheiro que paga o salário dele para fazer coisa que não presta. Então, ele não pode ter nem distintivo, e nem arma, e nem nada, como muitos que estão nessa área estão nessa mesma condição, e a obrigação nossa como cidadão é de reivindicar que seja limpado da instituição essas pessoas, e quem vai fazer isso são autoridades e pessoas que estão lá dentro e que tenham condições de simplesmente levantar sua voz, como eu estou levantando, na hora, na vez, e fazer acontecer as coisas. Então, artigo 139, discriminação se torna um crime, difamação e discriminação. Então, essa lei se aplica a essa autoridade, porque num primeiro momento ele veio no ponto 16 e, através da sua família, detonou o meu trabalho. Ele foi lá, pegou a folha corrida, como dizia o meu avô, né? E lá não interessa se eu tenho 500, 600 processos, isso é um dado que ele tem. E ele tem acesso, inclusive, a imprimir isso, mas ele não pode sair espalhando isso para a comunidade, para que isso se reverta sem as pessoas saber do assunto que se trata, sem ela saber de nada, isso se transforme num correio lagiano aqui, regional, contra a minha pessoa. Ele não pode fazer isso, e ele fez isso. Ele pegou o distintivo, pegou a informação privilegiada que ele tinha sobre a minha pessoa e distribuiu aqui para criar conflito. Independente de quanto conflito ele causou, como que eu me sobressaí disso, ele tem que responder por difamação e crimes de se apropriar desses meus dados pessoais, aí, que não, no caso, não estão sobre o segredo de justiça, mas ele tem acesso, inclusive, sobre o caso do Serginho, que estava sobre o segredo de justiça, e sobre uma mal interpretação, ou querer meter fogo na comunidade, já tinha tentado meter droga no nosso bote, atacar o Renato, certamente coisa boa que não ia cutucar no segredo de justiça lá
a favor ou para ajudar a nossa família. Então, essa é a lei que eu posso aplicar para ele. E qual que é a lei que ele pode aplicar para mim? Nenhuma. Porque o desacato à autoridade, nesse caso, se vê nulo pela aplicação do artigo 139 dos atos filmados dele dentro da minha casa, dos ataques registrados em 3 delegacias da capital, da falta de segurança e de tudo que nós temos direito como família, como cidadãos comuns, de acesso a uma DP, ou que isso se volte contra nós, uma polícia se volta contra uma família natural, uma família que está lutando contra doença e muitas outras coisas. Então, se essa família não tem direito à segurança, e os maconheiros e os drogados e os mentirosos, difamadores, essas vadias mentirosas que difamam junto com ele é que vão ter uma delegacia, a lei e tudo a favor deles. Então não tem por que a gente manter os salários dessas pessoas com o que seria o bem comum para todos e em favor das pessoas de bem. Então não tem por que a minha empresa, as empresas dos meus amigos sustentar uma polícia morta, uma polícia que vai contra o próprio cidadão, é uma polícia morta. Mas o que esperar se nós temos juízes, umas prostitutas da sociedade que se vendem por R$1,50 e fazem injustiças contra bebês. Então a gente não pode esperar nada dessa gente. Mas a lei é muito clara. Lei 14.197 de 2021, ela diz que posso criticar as autoridades em qualquer que seja a situação. Porque o que ia virar isso se a gente não possa criticar as autoridades? Simplesmente as autoridades vão usar o poder que elas têm, as malditas canetas horrorosas, para fazer o quê? Fazer injustiças e beneficiar os seus queridos, como fez o nosso querido Bita, que ele achou que detonando com a minha reputação, de alguma forma, ele seria o cara que ia fazer com que a gente, com que ele fizesse aquilo que é tão comum aqui, que ele já fez para outras pessoas, né? Que é aí que ele tá querendo que eu prove, né? Eu não vou provar o que você fez com outras famílias, ou com outros pousadas, enfim, eu vou provar o que você fez com a nossa família durante a quimioterapia, o que você fez enquanto a gente estava sendo agredido por aquela tua família de parente lá que não tem um que presta no meio daquilo, porque não sabem ter um tipo de conversa, de respeito, e você mandou eles tirar nossa água, tirar nossa luz, você praticou crime contra a criança, contra o doente, contra a família, né? E em nenhum momento eu preciso ficar quieta quanto a isso ou me preocupar com qualquer seja a instauração de qualquer tipo de termo circunstanciado da sua parte. Se fosse eu que tivesse ido lá fazer um termo circunstanciado, um BO da sua má atuação, aí sim você teria que ser autuado. Mas eu acho que eu já fiz isso numa dessas delegacias que eu andei, porque em todas elas eu falei contra essa delinquência da polícia que estava acontecendo nessa determinada delegacia que não faz o seu trabalho. Então, isso é uma denúncia pública, gratuita, tem relevância, porque ninguém fica tantos anos dizendo a mesma coisa de um assunto que não existe, o que não tem nada a ver. Então, hoje eu gostaria de citar essas leis, porque existe um momento, assim, na sociedade, que tudo que essas vadias políticas querem é destruir todas as leis boas e as coisas boas que a gente conquistou. Igual lá no Congresso Nacional,
um delinquente, não sei qual que era a função dele, debatendo, mas delinquente, porque o pensamento dele é de delinquente, não sei qual que era a função dele, tentando defender que no Uruguai a liberação da maconha tinha funcionado e levou uma invertida do delegado, que também é deputado, e eu gostei daquilo. Eu gosto quando essas invertidas são a favor das pessoas de bem e que as pessoas que estão fazendo tudo errado, defendendo todas essas merdas, sejam realmente pontuadas. Mas agora, só para aproveitar a lei que me dá a garantia que eu posso xingar esses juízes tudinho de meretriz, de prostituta, justiça prostituta da sociedade brasileira, que tem que ser feita uma varredura nesse lugar, e eu estou me baseando na injustiça que foi feita com meu filho e que ele não vai subir a maioridade, tendo que resolver isso sozinho, porque ele tem uma mãe, uma baita de uma mãe, e ele não vai precisar resolver isso sozinho. E nunca mais um juiz vai ser delinquente ao ponto de não ter condição cognitiva de pegar duas mães e entender quem que é a vadia e quem está falando a verdade. Se o juiz não tem condição disso, ele não precisa, ele não pode ter caneta, ele tem que levar pau no lombo, remada, tenho remos também aqui, remada, meu amigo Tavinho fez um remo aqui, ó, tá já até com simbologia, o distintivo ali na ponta, preparado para juízes que não têm poder cognitivo de estar nas suas funções e ainda querem ser chamados de queridos. A varredura tá só começando e vai ser com o remo, a pêncil poderosa das mães de família, que não vão se calar jamais, para essa loucura que estão querendo instaurar no nosso país. Não vão se calar. Então não adianta se reunir toda essa galera de tudo que não presta, porque a gente não vai parar. E se tiver que prender todos nós, não vai ser só aquelas velhinhas lá, não vai ter cadeia para todo mundo, não, né? Não vai ter país para vocês, seus delinquentes de merda. E eu não tô chamando nenhum drogado de delinquente nesse momento. Eu tô chamando os caras que têm uma cadeira, pagam mais de 40 mil com o nosso dinheiro, que estão lá, deixam as pessoas morrendo de doença, deixam os cartéis internacionais invadir o nosso país, defendendo tudo que não presta com relação à criança e sem os devidos procedimentos. Que isso vai ser meu vídeo de amanhã, porque hoje já está suficiente nós se embasando nas leis para falar dos detalhes que não serão modificados, porque aqui, ó, para vocês, seus vadia política, ó, para vocês não será modificado isso, para vocês virem querer fechar o direito das pessoas de falar, porque nós não vamos falar. Se vocês tirar o nosso direito de falar, a democracia vai ser feita de outra maneira, né? Eu tô com meu amigo, ele já tá confeccionando algumas lanças, algumas espadas na sua ferraria, e a gente vai voltar aos modelos mais primitivos para resolver assuntos que imbecis, baseado nos livros de tudo que não presta, com ideias fictícias de uma realidade que não é possível existir, não vão prevalecer. Boa noite.